Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu sou estudante de nutrição. Hoje eu recebo aqui o Zé Augusto, nutricionista, para a gente bater um papo aí sobre nutrição e hipertrofia. E aí, Léo, boa tarde, beleza, amigão? bom? Queria agradecer primeiramente você pelo convite. Parabenizar também pelo projeto, cara, porque é show de bola para fomentar realmente ali a indústria, né, e no geral, para poder o pessoal aprender cada vez mais sobre nutrição e toda a área da saúde. Então, parabéns pelo podcast aí, cara. Obrigado mesmo. Então, como o Léo disse, meu nome é José Augusto, hoje tenho 27 anos, sou formado bacharel em nutrição. Hoje, atualmente, eu atendo da forma clínica, né? Hoje atendo toda a amplitude clínica, desde a esportiva. Também costumo atender alguma série de patologias que chega até a mim, patologias crônicas, né? Diabetes, hipertensão e tudo mais. Mas o foco hoje ainda, a maior parte dos meus atendimentos são relacionados à área esportiva. Certo, Então a gente consegue ter essa mescla, mas hoje eu atuo mais na parte esportiva. A maioria dos pacientes que me procuram por conta da área esportiva. Então vai certo. ser um prazer aí dialogar aí, conversar um pouquinho mais, aprender também com o Léo alguma coisa. Ô, louco. Bom, para a gente ficar no básico da nutrição, né, o Zé Augusto, o que que você acha assim que é o diferencial quando a gente fala em buscar um nutricionista em vez de procurar somente aulas e vídeos na internet? Porque a gente sabe que a nutrição, a gente que estuda, né? Eu ainda estudante, mas a gente sabe que a nutrição tem muita coisa que não se aprende em YouTube, né? Com Tem muita certeza. coisa que é só quem se aprofunda, quem vai atrás do conhecimento científico que vai ter acesso a esse tipo de informação. E não faz parte da leitura, não é tão simples para todo mundo entender. Então, que pontos assim você pode citar para a gente aí, que acha que é de destaque da atuação do profissional? Vamos lá, Léo. Primeiramente, eu continuo estudando até hoje, né? Como você falou, estou estudando, mas eu acho que eu nunca parei, né? Então, desde cursos, a própria ser autodidata ao ponto da gente procurar. E realmente, Léo, hoje em dia, tanto no YouTube, qualquer tipo de plataforma, a gente tem muita informação. O que diferencia basicamente é como a gente filtra essas informações. Existem muitas coisas e muitas coisas a ser filtrada, realmente, porque às vezes aquilo que você acha que é o correto, ele tá na realidade para aquela realidade daquela pessoa, né, que tá dialogando ali, então ela fala o que ela teve de relato na situação, se ela teve benefício ou não, né? Então a gente acha muita informação realmente boa. Basta também ter aquele intelecto para a gente poder interpretar o que realmente é plausível da gente seguir e aquilo que não é, Sim, né? Eu acredito que hoje a busca pelo profissional educador físico, um profissional nutricionista, um fisioterapeuta, toda a área da saúde é importante por quê? Porque ele vai te atender de uma forma individualizada. Geralmente o que você procura na internet, que você acha de relatos, ou que você ouve de amigos que já fizeram e tudo mais, isso é um caso deles, é uma situação deles. Então, o que o profissional pode te oferecer de melhor é esse individualismo mesmo, vai ter um individual para você. Então, formular de acordo com a sua realidade, com a sua questão também socioeconômica, sim, pessoal, né? sim, Então, com tudo certeza. isso vai englobar aí na hora de você procurar um profissional. Ele vai te direcionar. Quando a gente procura na internet ou em qualquer lugar, é uma forma ampla. É legal você aprender pela internet hoje, como eu disse, tem muito conteúdo. É bacana. Sabendo filtrar e tendo esse conhecimento, quando você procura o profissional, você consegue até ter aquela percepção se realmente ele está sendo um profissional realmente condizente com tudo aquilo que você, Aham, porventura, aprendeu. E vai ter a percepção também, fala, pô, aquele profissional ali conseguiu me direcionar melhor. Eu não tinha sim. essa percepção. Juntei com as duas coisas, pô, deu um fato bacana, Pera aí, né? deixa eu ver como Pega que lá. tá. Não, vê aí, Léo, senão ele fala tudo de novo, não tem problema. Depois você corta essa parte aí. Não, vambora. Vai Bora assim aí? mesmo. É, então, continuando, né? Essa conduta individualizada que o profissional da saúde vai trazer, né? Esse guia, né? Exato. Com foco, com objetivo mais acertado, eu acho que é muito importante, até pela questão da velocidade que o resultado vem, né? Com Porque certeza. às vezes a pessoa fazendo por conta não consegue, dentro de um determinado tempo aí, atingir alguma Com coisa. E aí certeza. ela se frustra, né? Ela fala Certo. assim, pô, meu.
eu fiquei 6 meses fazendo tal e não consegui. Agora, às vezes, tipo, com o auxílio de um profissional, em 4 meses ela teria conseguido. Então, e aí a gente entra em questões também bem características, né, da nossa área, que é, vamos supor, preferência por alimentos. Então, por isso que, tipo, não dá certo uma dieta de um amigo aplicar para você, porque às vezes as suas preferências não são as dele. Com E certeza. aí não bate, né, cara? Fato. Então, a, a conduta do nutricionista, ela é totalmente individualizada para o paciente. Então, a mesma consulta não deveria, né? Claro. A mesma consulta não deveria ah, produzir a mesma dieta para um outro paciente, Sem dúvida né? nenhuma. Então, acho que vale bastante a gente trazer isso em pauta aqui, a gente levantar essa discussão, porque não é todo mundo que tem essa visão, né? Exatamente. Mas que no meu ponto de vista, assim, ainda como estudante, é muito verdadeira. Claro. É tipo assim, é muito básico e tem que ser aplicado. Fato. Não, falou tudo, Léo. Na verdade, essa frustração que vem por parte desse paciente, dessa pessoa, é relacionado porque ela tá replicando uma coisa que deu certo para outra pessoa, para um amigo, seja lá qual for. Existem N motivos para dar certo ou não, né? Não dá Uhum. tão certo assim. Uma delas é que ela tá replicando uma coisa que não é dela. Outra, não tá tendo o direcionamento correto diante da alimentação que ela deve seguir, em quantidades, padrões alimentares também. Então, Sim. como você falou, preferências alimentares. Isso é fundamental, né? Porque senão a qualquer tipo de dieta ela não vai se tornar plausível de você seguir. Por quê? Porque você não gosta dos alimentos que tá ali. Entendeu? Então não adianta nada eu falar que você tem que comer, sei lá, batata doce. Ó, quantidade X de batata doce. Se você não gosta de batata Não doce, tem acordo não nenhum. tem acordo. Provavelmente você vai se frustrar, né? Porque você tá comendo aquilo que você não quer. Por mais Aham. que você tenha a vontade infinita de melhorar o seu corpo ou qualquer coisa do tipo, mas você entende que aquilo não é palatável pra você. Você não consegue. Não Não vou consegue, conseguir não comer. consegue. Então não dá aderência à dieta. O mais importante, o que o profissional nutricionista vem, é para justamente pegar os seus padrões alimentares, seus padrões sociais, seus padrões econômicos e da melhor forma estruturar uma dieta, um planejamento para você. Algo que seja praticável, né? Praticável, exatamente. Seja Adaptável. adaptável para você Aham. e palpável. Que você consiga. Ó, a questão mais importante, na minha opinião, além de preferências alimentares, é quando você vai no nutricionista e ele te prescreve alimentos que fogem do seu padrão econômico. Sim. Entendeu? Então não adianta eu prescrever salmão para você, filé mignon, que a gente entende que hoje na nossa realidade, ou a maioria das pessoas, não tem o poder aquisitivo Para para conseguir comer ir. Exatamente. diariamente, né? Fazer um Exatamente, consumo. com certeza. Os suplementos alimentares, não adianta eu tentar introduzir, colocar suplementos alimentares várias vezes ao dia, se aquele paciente em específico não tem o poder aquisitivo para adquirir um suplemento alimentar, E outra, entendeu? né? Essa questão é muito bom falar de suplemento alimentar, porque é uma coisa assim que eu gosto sempre de comentar. O suplemento, ele, ele se popularizou demais e ele perdeu um pouco da ideia do uso. Principal dele, É, né? é. Exato. Então, tipo assim, se você não tem uma exigência, Específica ali, né? específica, uma demanda específica por tais nutrientes, Exato. a alimentação deve ser suficiente, Com né? certeza. Mesmo porque quando a gente fala de alimento, a gente fala não só dos macronutrientes, mas dos micronutrientes. E aí a gente pegar suplementos em cápsulas, suplementos em pó, Perfeito. você está consumindo algo isolado, você não está consumindo aquela amplitude de substâncias que completam o seu metabolismo. Então, o alimento ele é muito mais completo no sentido nutricional do que qualquer suplemento. Então, não se deve substituir alimentos por suplementos, por essa complexidade, por essa somatória de nutrientes. Mas os suplementos ele vem no sentido de reforçar numa demanda que é específica para aquela pessoa e garantir não um prazer, mas uma adaptação mais fácil, né? Exato. Então, eu vejo muito isso, pessoal que pedala,
consome suplemento adoidado porque tem uma demanda Com bem certeza, mais com elevada. certeza, claro. Só que o meu ponto de vista não daria para comer melhor? Bom, eu acredito que assim, ó, vamos lá na suplementação do início mesmo. O próprio nome já diz, né, Léo? Suplemento, ele suplementa aquilo que te falta, tá? Então, se você tem uma dieta rica ali, ou uma dieta estipulada específica para suas necessidades, dificilmente você vai ter que consumir um suplemento alimentar, tá? O suplemento, pelo menos na minha conduta de atendimento, ele entra em quais maneiras, né? Primeiro, pra gente, às vezes o paciente não tem muito tempo, né? Então ele tem uma refeição ao meio do dia, onde ele não consegue parar por conta de serviço, ele não consegue parar por conta que ele está muito ocupado, ele não pode parar por qualquer maneira, ou não tem tempo de parar. Então o suplemento entra pela facilidade na sua administração. Sim. Então pode ser em pó, pode ser uma barra de cereal, uma barra de proteína, qualquer, porque é muito rápido de você estar ingerindo e Sim. vai conseguir suprir aquelas necessidades. Bom, então ele entra também na segunda opção, é em questão de receitas. Ela dá uma palatabilidade melhor. Então você consegue fazer uma panqueca, alguma coisa com whey, e é extremamente interessante. Mas vamos colocar aqui, 99% dos casos, eu não vou prescrever suplemento alimentar se eu não vejo a necessidade. Sim. Se eu entendo que tudo aquilo que eu passei, planejei para ele em questões alimentares é suficiente, de forma nenhuma eu vou introduzir suplementação. Mesmo porque, né, só complementando o que você disse no começo, tem a questão econômica, não é barato. Lógico que não. E se você pode trazer o alimento que é mais barato e tem mais nutrientes, não tem necessidade, né? Ele perde a função. Com certeza, com certeza. Só que ainda está muito enraizado na cabeça das pessoas que para ter resultado você precisa do suplemento, tá? Isso se dá muito por conta do que a gente assiste hoje na internet, né? Então as empresas e vídeos, né, no YouTube, na maioria das vezes, ele fomenta que realmente o suplemento é importante justamente para vender. Né? Tem uma característica comercial nisso, né? Sim. Então ele atribui ao cara que ali é o que você almeja ser, ou que você tem uma experiência ali mais próxima. Que a marca vincula, né? Aquilo. Exatamente. Então te traz você deixa um caso afetivo, né? Então você entende que, não, ó, se ele faz o uso, então eu necessariamente preciso fazer o uso também para adquirir. Nesses casos, fica próximo dele. Isso, exatamente. Nesses casos específicos, eu vou lá instruir a pessoa, dizer que na realidade o suplemento ele entra só como uma medida em determinados tipos de caso, tá? Mas se isso faz muito necessário para o paciente, eu até coloco um whey, que normalmente é o que utiliza. Por quê? Porque não vai estar fugindo da dieta, a gente consegue estruturar essa dieta muito bem com a atribuição do suplemento. Sim. E no contexto psicológico desse paciente ajuda, facilita. Entendeu? A adesão à dieta. Sim. Entendeu? Então, assim, nesse aspecto, eu acabo utilizando-se do suplemento para poder, vamos dizer assim, ajudar o paciente psicologicamente para ele estimular. É ter um estímulo para ele continuar seguindo a dieta. Mas, assim, em padrões nutricionais, se a dieta prescrita, o planejamento prescrito por mim, eu entendo que aquilo ali é o suficiente, dificilmente eu vou estar planejando alguma coisa com suplemento alimentar. Isso é bem bacana a gente comentar, né? Porque muitas pessoas acabam procurando o nutricionista justamente com a intenção de qual suplemento eu vou tomar, né? Então, chega lá no meio da consulta, tá bom, o Nutri, mas que suplemento que eu compro? Com certeza, né? O pessoal pergunta isso. Mas tem algum suplemento ali que a gente pode atribuir? Então, tem que explicar certinho. Por quê, Léo? Vou te explicar também. Normalmente, pelo menos a minha visão disso, né? A maioria, o ser humano em geral, não é todos ali, mas uma grande maioria, ele é imediatista, tá? E infelizmente ou felizmente, a nossa profissão demanda que a pessoa tenha um benefício a médio e longo prazo. Tá? Dificilmente você vai ver um resultado em curto prazo de tempo. E para a percepção humana, né, ali a questão psicológica da pessoa, é muito difícil ela ter essa adesão, porque ela se enxerga num momento onde ela parece não estar evoluindo no início, mas realmente esse é um processo que é uma somatória de tempo. Tá? Diferente de outros tipos de procedimento que você consegue ver uma diferença. Vamos dar um exemplo. Você vai no dentista, tô usando um outro profissional da saúde, e você faz um clareamento. Você sai de lá, seu dente já está clareado. Você já tem um resultado imediato. Então, aquele profissional te ofereceu um serviço de imediato. Entendeu? Então, você saiu de lá com os dentes mais claros ali, né? Na tonalidade que você gostaria.
Agora, o profissional nutricionista, um profissional educador físico ou qualquer coisa do Você tipo... não sai da academia forte. Você não vai sair dessa academia forte, nem você vai comer, dormir, acordar, vai estar forte, entendeu? Aham. Ou aproveitando toda a questão nutricional. Existem 1000 fatores envolvendo e tem o principal, que é o tempo. Tá? A adesão que você tem, o hábito que você cria. Então, tudo isso é uma somatória. O suplemento, ele é um gatilho para você pensar que você vai atingir esse resultado o mais rápido. Porque existe também a questão das pessoas mais leigas ali atribuir o suplemento a recursos ergogênicos, Tá. que tem uma diferença total entre um e entre o outro. Tem nada, é misturar água e vinho. Exatamente. Tem nada a ver. Mas você pode perceber que, assim, hoje em dia tem uma percepção e uma clareza maior do que é o suplemento, tá? Antigamente, se você chegasse na sua casa e tomasse um whey, por exemplo, provavelmente seu pai ia falar que você tá usando bomba, você tinha que esconder. Aham. Entendeu? Então, tá usando alguma... Para com isso. Não sei... Então, quer dizer, a percepção que você tinha era totalmente diferente. Por quê? Por conta de você não ter instrução, não ter informação, tá? Mas ainda existem pessoas que atribuem resultados e faz esse balanço entre o que é recurso ergogênico e o suplemento alimentar, nutricional ali em si. Aham. Então existe ainda isso. Então as pessoas que normalmente procuram o suplemento, procuram pensando Que vai ter que vai ter essa atribuição de um recurso ergogênico, entendeu? E não é longe isso, disso. Longe, entendeu? mas muito longe disso. E é o papel do profissional nutricionista explicar e diferenciar para ele e dar as devidas proporções e explicar os acometimentos que podem ter isso no futuro. Sim. Porque a pessoa pode procurar justamente pelo imediatismo. Normalmente, quem se atribui ao uso de qualquer tipo de substância vai ter um progresso um pouco mais acelerado. Só que ele tem que colocar na balança os seus prós e contras, né? E ter uma ajuda profissional. Sim, Entendeu? com certeza. Se ele já tem esse fundamento, procure um profissional capacitado. Hoje eu Entendeu? penso que os nutricionistas, né, eu acho que eles deveriam adotar essa mentalidade de no sentido, olha, eu tô aqui para orientar você, meu paciente, como você precisa viver para ter saúde. Justo. Assim como um profissional de educação física, Exato, é isso. né? Você precisa dormir, você precisa respeitar os horários das alimentações para ter tempo para comer, Com porque, certeza. né? Muitas vezes a gente perde o controle que a gente ingere pela velocidade, né? Pelo tempo, pela demanda do nosso dia a dia. A gente come rápido demais e às vezes, por estar comendo rápido, a gente consome uma quantidade de caloria maior do que a gente precisa, Com né? certeza. Então, esse mindful eating, né? Para usar um termo Mais atual técnico aí, aí, né? mais técnico, aquela atenção total para a alimentação. Então, você sentar e falar, minha hora de comer, é a hora sagrada. Deixa o celular de lado, desliga a televisão e come, prestando atenção na textura, no sabor, na mastigação, até que aquele alimento produza a sensação de prazer em se alimentar e você consiga comer de maneira controlada. Perfeito, Léo. Quando a pessoa não tem esse guia, né, esse nutricionista, esse profissional de educação física para falar assim, ó, senta aqui na máquina. Você vai contrair assim, vai posicionar o ombro assim, assado, o braço no ângulo tal, seu cotovelo vem até. É isso, então é um guia. Fala, ó, você tem que prestar atenção nisso, naquilo outro. Faça. A pessoa fez. E aí? Não, realmente, eu comi bem menos. Exato. Eu tive menos fome, eu comi menos. Tá vendo como você consegue emagrecer comendo o mesmo alimento? Porque se você tiver essa atenção na alimentação, a sua saciedade vem mais cedo, Claro, é isso né? mesmo. E você vai estar comendo a mesma coisa, você não vai estar abrindo mão de nada. Então, lógico que isso num ponto bem inicial, Não, né? com certeza. Bem no começo, para trazer uma adaptação bem sutil. Mas já traz melhoria, né? Não, perfeito. Essa adaptação sutil que você citou é a principal. Até porque, é como você mesmo disse, precisa ter essa relação ao se alimentar, né? Ter essa plenitude ao se alimentar. Um dos motivos pelo qual o suplemento ele entra basicamente como só suplementar um déficit ali que está faltando, é justamente porque a gente tem que preservar a questão da mastigação, todo o processo fisiológico da alimentação. Então, desde o mastigar,
usar todas as enzimas envolvidas, desde a amilase salivar até você fazer a mastigação, iniciar a digestão dos carboidratos e aí todo o processo que segue, que é fundamental. Então a preservação do processo de comer, de se alimentar, ele tá desde a parte fisiológica, mas questão social também, né? Sim, com Porque certeza. tudo que a gente faz tem alimentação envolvida, Com certo? certeza. A gente faz um aniversário, inclusive parabéns, Não, Léo. aí. obrigado, obrigado, meu. E um aniversário. O que a gente pensa? Pô, o que a gente vai fazer para comer? O que a Sim. gente vai pedir para comer? Vai ter uma comemoração da empresa, alguma coisa do tipo. O que vai ter lá? Um coffee break lá pra gente. O que vai ter Exato. sempre? Então a socialização ela tá totalmente ligada com o que você come e o que você bebe, né? E isso é legal a gente levantar aqui. Foi muito bom você falar isso. Por quê, né? Isso é da história do homem, né, Exato. cara? Então, tipo assim, as reuniões, os casamentos, tudo na história do homem, sei lá. Desde quando é homem, né? É, vinha junto, né, uma refeição. Exato. Mesmo porque isso tem estudos já que comprovam, né? Já viu esse estudo que fala da condenação dos juízes antes do horário do almoço e após o Não, almoço? eu já vi eu não vou falar sincero pra você, eu não destrinchei necessariamente, mas o padrão de aceitabilidade diante de algum caso, ele tava mais afoito, então ele, vai dar... Compararam, né, o julgamento do juiz antes e depois do almoço. E antes do almoço, perto do horário do almoço, as sentenças eram mais Rígidas, assim? mais rígidas, mais perto do limite máximo do que depois do almoço. Entendi. Então, para você ver como que a alimentação, a fome, né, essa nossa relação com a comida nos afeta, Com né? certeza, total. Afeta nosso ânimo, afeta, às vezes nos deixa irritado. O emocional. Afeta emocionalmente. Então, a alimentação ela faz parte de um contexto social que é sim importante, Com né? certeza. Que altera nosso humor, que altera nosso emocional e não pode ser dispensado por um profissional aí que se preze do contexto aí do indivíduo, né? Sem dúvida Do nenhuma. tratamento. Porque senão não há adesão. Então você pensa que um indivíduo comum, eu tô falando assim, um indivíduo comum, que ele não é um atleta, que ele não ganha vida com isso, ele não tem nenhuma função ali Gente, de trabalho, o atleta né? é outra coisa. Exatamente. O atleta, aqui a gente está falando de pessoas normais. Exato. Se a gente for falar de um atleta de MMA, o cara vai comer o que tem que comer e acabou. Exato. Afinal É de contas, outra é o ganha-pão coisa. dele, né? É o que ele vive a vida É dele, outra né? coisa. Se a gente falar de um jogador de futebol, ele vai comer aquilo ali da marmita e acabou. Exato. E não tem conversa. Exatamente. Ah, mas eu tô com fome, comeria o dobro. Você não vai comer e acabou. Afinal É outra de contas, coisa. é a sua função, né? Agora, Basicamente isso. ele precisa do corpo para ganhar dinheiro. Agora, a gente tá falando aqui de quem busca saúde pro dia a dia, para manter um envelhecimento saudável, né? Para Exato. conseguir lá na frente ter qualidade de vida, né? Que é o principal hoje, né? Qualidade de vida. A gente tá falando aqui de qualidade de vida. A gente não tá falando especificamente de performance. Lógico que, né? A gente tem que fazer essa ressalva que a quantidade de massa muscular ela preserva a nossa qualidade de vida. Com certeza. Só que ela não deve ser o foco. Massa muscular é o foco para quem é fisiculturista, para quem é levantador de peso, enfim. Mas ela tem sua função, ela tem importância nisso. Com certeza, até porque essa massa muscular, né, essas quantidades ou porcentagens de massa muscular, por um atleta que é fisiculturista ou qualquer outra área que necessita, ele acaba sendo um pouco maior do que necessariamente o que a gente precisa para se manter numa vida saudável. Certo? Bem maior, Bem né? maior, Bem com maior. certeza. Uhum. Então, assim, a preservação da massa muscular é de extrema importância, como você mesmo disse, para a preservação das nossas funções dia a dia, fisiológicas e geral, tá? Uhum. A questão de como a gente vai introduzir a alimentação para o paciente é o mais importante, justamente por esses padrões sociais. Por quê? Quando ele tiver qualquer tipo de oportunidade, ele vai sair no final de semana, ele vai acabar fazendo uma descompensação dessa dieta justamente por conta que ele se privou muito no início, Sim. entendeu? E quando ele tem qualquer tipo de válvula de um escape, ele vai consumir a mais.
uma das primeiras coisas que eu acabo acentuando para os pacientes é que a somatória da dieta, a somatória daquilo que vai ser o seu déficit, o superávit, não importa, ele é num contexto geral. Então não adianta nada você fazer de segunda a quinta-feira de maneira correta e sábado e domingo e acabar Perder a perdendo, mão. entendeu? Porque a Aham. somatória é a média, então totaliza tudo e faz a média. Se a média entrou dentro daquilo que a gente estipulou, ok, Tá chique. certo? Valeu. Só que às vezes você perde, vamos dizer assim, vamos colocar 4 a 5 dias da sua semana por causa de 2 dias, entendeu? E aí o resultado não vem. Exatamente, exatamente. O que falta muito, Léo, é um pouco de conhecimento, pelo menos na minha visão, por parte das pessoas de maneira geral. Nós que estamos ligados à área da saúde, temos uma concepção um pouquinho melhor, temos uma visão, afinal de contas, a gente está introduzido nisso, tá? Aham. Mas pessoas comuns acham que, por exemplo, eu só comi 3 pedacinhos de chocolate. Eu comi, sei lá, uma paçoquinha, 2 paçoquinhas. Eu não tô falando que isso é o determinante para você perder a mão. Mas Pelo a contrário. somatória disso vai. E sabe qual que é a relação? A percepção de 3 quadradinhos e a percepção de um prato cheio de arroz, para pessoa que normalmente tem um pouco mais leiga, ela acredita que o prato de arroz seja mais calórico, tenha mais atribuição no peso dela do que os 3 quadradinhos de chocolate. Entendeu? Aham. Mas o que eu tento explicar é exatamente isso. Às vezes, quantidade na sua percepção visual não está nada relacionado a questões calóricas, não está nada relacionado às questões nutricionais, tá? Então, essa conversa, essa educação que você tem que passar pro paciente é de caráter do nutricionista. O Aham. problema é o que acontece, a gente acaba perdendo, não diria perder tempo, porque isso não é uma perda de tempo para mim, mas a gente podia ser muito mais assertivo na dieta se a gente conseguisse que essas pessoas que chegassem tivessem uma visão um pouco diferente da forma de se alimentar. E eu acho que essa introdução teria que ser feita desde o primário, entendeu? Na Aham. escola, Sim, como é sim. que seria feita essa administração. Isso não só no contexto Pra da pessoa nutrição. já vir com uma noção. Exato. Provavelmente, os casos de obesidade que nós temos, além de todas as condutas, né, por parte do poder público e de saúde, que é controle, medicação, qualquer coisa que venha envolver isso, é dar conhecimento, desde quando a pessoa é mais jovem. Provavelmente, essa pessoa, ao chegar a uma idade adulta, vai ter muito menos acometimentos de saúde relacionado a doenças metabólicas, que é o Sim. caso da obesidade, por Sim. exemplo, entendeu? Que afeta muito a gente. Então, eu acredito que se tiver uma boa introdução, um bom diálogo, até mesmo em casa, na escola, mas na escola principalmente, que é o meio que mais a gente socializa. Em casa a gente tem um padrão com nossos pais, familiares, irmãos, não Sim. importa. Mas na escola, ter essa introdução, provavelmente no futuro, a gente não teria tantos problemas assim. Mas, diante a minha prescrição da dieta, quando o paciente é mais jovem, a gente sabe que ele sai e tudo mais, é tentar ser o mais flexível possível, mas dentro dos padrões do que é aceitável. Aham. Entendeu? Não adianta a gente atribuir dietas extremamente flexíveis se a gente, entendeu? Não tem contexto nenhum Que aquilo. viaja, né? Exatamente. O Viaja. problema do flexível é que se leva ao pé da letra. Acha que é viver de McDonald's, de lanche, pizza, que não é exatamente isso, entendeu? Aham. A flexibilidade é a gente conseguir introduzir alimentos numa janela que a gente entende que é vantajosa para o paciente. Que nem Sim. os 3 pedacinhos de chocolate, ele pode ser introduzido numa janela que naquele momento, naquele paciente, naquele individual, pode ser introduzido. Entendeu? Por quê? Isso a gente limita a questão da falha. Sim. Quanto mais brecha a gente conseguir dar um acalento ali, né, pro paciente, mais difícil vai ser dele falhar lá na frente, no final de semana, por Porque exemplo. ele tem consciência, tal dia eu vou poder. Exato. Então deixa quieto. Exato. Naquele dia, naquela circunstância, eu tô. Se torna até uma recompensa. Sim. E querendo ou não, a gente vive atrás de recompensas. Sim, Né? Então, tudo sim. que a gente faz, a gente espera uma recompensa. Né? Então, Sim. se torna uma recompensa para ele. E ele entende que aquilo não é tão privado. Porque se ele se priva muito, não dá aderência. Aham. Isso em qualquer momento da nossa vida, se você é privado de muita coisa, você não tem aderência. Entendeu? Então, Sim. a alimentação não é diferente. A alimentação ela devia ser tratada como um padrão mais assertivo, assim, no que se diz respeito com mais atenção. Porque ela faz parte da sua vida. Não só em questões, Essa né? questão da privação, né? Ela é interessante porque, né? Quanto mais a pessoa se priva de determinada coisa, então, tipo, pra gente falar, continuar em alimentação, não posso comer, por exemplo, um lanche. Ok, não Beleza. posso comer um lanche, tá proibido o lanche.
Só que o lanche, antes dele não ser proibido, ele tinha valor X. Ficou proibido, ele vale 3x. Justo. Então a privação supervaloriza aquilo. Com certeza. E aí, tipo assim, a hora que ele comer o lanche vai parecer que é muito melhor do que era Realmente antes. é. Exato. Então, vale mais você criar essas lacunas que você falou, essas brechas aí, para você conseguir encaixar isso, para que não ocorra naquele momento de falha, de deslize, uma supercompensação, uma Exato. supervalorização que perde todo o trabalho que foi feito na semana, no mês e assim por Exato. diante. Então, é muito interessante a gente trazer isso aqui para as pessoas entenderem também um pouco do nosso papel como atuante na área da saúde, né? Porque a nossa preocupação, né, eu hoje eu faço estágio na clínica da Uniara lá. Sim. Então, a preocupação que eu tenho quando vem uma paciente lá, um paciente lá, é essa, tipo, você consegue fazer isso? Não, isso aqui eu faço de boa, de boa. Não, de boa. Então, e aquela tal coisa que você gosta de comer lá, aquela pizza do Isso. sábado à noite? Exato. Não, aquela pizza do sábado à noite, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, e aí a gente mantém essa pizza sua, Perfeito, Léo, beleza? perfeito. E assim, esse eu acho que é o mais humano de se fazer, Total. é o que mais facilita a aderência, porque você não priva, você Exato. só controla, né? Você Exato. controla. Perfeito. E quando a gente fala do atleta, né, e tem uma relação com a alimentação inerente à performance, é Sim, outra com parada. certeza. Eu já pedalei, né, e bom, para continuar no exemplo do lanche, eu tinha um amigo meu, eu não tenho ainda, tá vivo. O Rafa, muito amigo meu, o irmão dele é o Tiquinho Lanche, lá da Via Certo, Expressa. claro. E a gente tinha hábito de comer lanche de final de semana, Beleza. passava lá no carrinho do irmão dele e comia. E eu comecei por um bom tempo pedalar, sempre, quase, tipo 5, 6 dias na semana pedalando. O dia que eu comia lanche, eu ia treinar no outro dia, né? Comia o lanche à noite, ia Certo. treinar no outro dia de manhã. Meu treino não Não era o rendia. mesmo. Não, não tem como. O alimento, né, tá intimamente relacionado com a Performance. performance, em especial os carboidratos, né? Com Porque certeza. a gente não vai entrar, esmiuçar tanto, mas eles aumentam a quantidade de energia disponível para o músculo. E então, quando a gente falar de hipertrofia, falar de performance, a relação com o alimento muda, né, Zé Com Augusto? certeza, totalmente, totalmente. Como eu disse para você, a maioria dos pacientes que me procuram estão relacionados ali ao aumento da massa muscular, mas nem todos estão na atividade física ali, que é a hipertrofia, que seria a musculação, por exemplo. Sim. Já tive atletas que faz cross, a maioria dos atletas são praticantes de academia mesmo, né? Indo lá fazendo o seu treino na academia. Aham. Tenho atletas que fazem natação, um dos atletas que é ciclista. Então, na Aham. verdade, a abordagem muda e muito, tá? Muda muito. Muda As muito. demandas energéticas mudam muito, Totalmente, né? as vias são totalmente diferentes, entendeu? A atribuição daquele atleta, como ele performa diante da atividade dele é totalmente diferente. E a ênfase que a gente tem que dar em um determinado tipo de macronutriente é total também. Tá? Total. Como você é um praticante aí, do caso, praticou já o ciclismo, você sabe que o direcionamento de carboidrato é muito maior do que qualquer outro macro. Putz, não tem Entendeu? comparação. Não tem. E que nem eu pedalava, praticava ciclismo de estrada. Certo? Cara, você pegar uma estrada aí, que nem eu cheguei a fazer aí daqui em Ribeirão Preto de bicicleta. Se você não tiver um isotônico junto, Um gel de um carboidrato, gel de carboidrato, um isotônico você vai junto, quebrar. irmão, você não aguenta voltar. Você vai, mas você não volta. Exatamente. Você vai, mas você não volta. Porque o desgaste da máquina em esportes assim de alto rendimento, né? É muito grande durante. E se você levar em consideração que uma pedalada dessa demora 8 horas, uma atividade física intensa de 8 horas, se você não tiver uma alimentação adequada,
totalmente equilibrada, você não vai aguentar. Com certeza. Se você pega os profissionais de endurance, né, que é o ciclismo, a natação, a bike, né, a corrida e tudo mais, eles têm uma demanda energética e o suplemento entra muito bem nesses aspectos, tá? Eu acredito, não, é evidência que o maior número de suplementos utilizados vão ser para esse tipo de atleta, tá? Então você pega um cara que pratica, sei lá, triatlo, que é as 3 modalidades, né? Sim. Então a bike ali, o ciclismo, a Natação natação e e a a corrida. Então você pega um indivíduo comum, um atleta amador, vamos dar um exemplo, que ele tem 2 sessões no dia dele e cada uma tem 3 horas. Então ele fica 3 horas no rolo, tem uma natação de 1.800 metros. Então, quer dizer, a demanda energética dele, até mesmo no processo do treino dele, em 2 horas de bike, onde ele tá no, sei lá, 200, 500 watts ali no pedal e tal, ele necessita, sim, de uma suplementação na hora do treino. Tá? Então, ali Intra-treino. entra treino, total. Então, gel de carboidrato, isotônico, sal, Aham, entendeu? Sal é importante. Exatamente. Tudo vai depender de acordo com como também aquele atleta tá performando. Sim. Às vezes existem 2 atletas praticando e fazendo a mesma sessão. Só que cada um tem uma demanda Um diferente. tá numa capacidade perto do limite, o outro tá Exato. Isso tranquilo. é fisiológico, isso é bioquímico de cada indivíduo. É aí que entra o profissional de novo, entendeu? Ele saber olhar para cada indivíduo e direcionar o melhor padrão nutricional para ele. Quando a gente relaciona os atletas que normalmente estão relacionados aí à prática de atividade de hipertrofia, musculação, crossfit e tudo mais a musculação, vamos colocar mais a musculação de academia. Dificilmente você precisa introduzir um intratreino. Se ele for um atleta realmente, Aí é outra coisa, profissional, vamos colocar um atleta profissional, mas uma pessoa ali, um atleta normal, comum, amador, ele não tem a necessidade. A hidratação é suficiente. Exato, tudo que ele introduziu de alimentação no pós-treino dele, eu não digo nem o pós-treino daquele que ele fez 1 hora, meia hora antes. Tô falando desde a hora que ele, sei lá, se ele treina à tarde, desde a hora que ele acordou, desde a hora que ele dormiu no outro dia. Entendeu? Então, essas alimentações vão estar ali presentes na hora do treino dele. Por quê? Porque a musculação ela é um pouco diferente às vias metabólicas. Então, o padrão que você procura é diferente. Então, atletas de endurance, eles não vão ter a musculatura muito avantajada, né? Então, ele não vai ter um tônus muscular muito grande. Por quê? Porque não se faz presente no esporte dele. Até porque, vou ser bem sincero... Pra ser leve. Exato. Se você tá pesado, você tem que carregar mais peso na corrida. Quanto mais leve você é, mais você vai performar no seu esporte. Sim. Entendeu? Então, é a relação peso-potência, exato, né? Exato. Porque assim, para quem não entende muito de esporte em geral, né? Esses esportes de longa duração, os chamados de endurance, quem tem mais força com relação ao peso não é o indivíduo mais forte, é o indivíduo mais leve. Porque a proporção é melhor, né, no indivíduo mais leve. Então, vamos supor, se você pegar um cara de 100 quilos, ele levanta 130, um exemplo. Não, lógico. Se você pegar um cara de 70 quilos, ele levanta 110. Pô, ele levanta 20 quilos a menos. Só que o peso dele é 30 a menos. Então, tipo assim, você levantou 20 a menos, mas tem 30 a menos de massa. Exato. Então, a compensação, a proporção dele de força é maior. E aí é que tá, tipo, essas modalidades esportivas, elas têm características e demandas específicas se comparadas a outros esportes de modalidades mais rápidas, como, vamos supor, um treinamento de musculação. Exato. Um treinamento de musculação, via de regra, a hidratação entre 40 minutos e 1 hora deve ser suficiente para um indivíduo normal. Com certeza. Agora, uma hidratação para um indivíduo normal que pedala 6 horas não é suficiente. Não, totalmente. A demanda que ele tem em padrões de fibras musculares também, isso lógico é preferível deixar com um profissional educador físico para explicar, mas a ativação de fibras musculares é totalmente diferente. Então, é como você mesmo disse, Léo, às vezes um cara de 130 quilos ali conseguindo levantar um peso alto e um cara que não tem um peso tão alto assim, mas ele tem uma vitalidade e um condicionamento muito maior do que um cara que tem um peso mais avantajado. Sim. Por quê? Porque o que ele treinou, a demanda que ele tem é totalmente diferente. É adaptado. Assim, o problema de todo mundo é, na realidade, tentar
comparar. Essa é a Onde palavra. não há comparação. Não tem como comparar. Entendeu? Não tem. Não tem. O cara ali que faz, sei lá, o cara que é um ciclista, provavelmente ele não vai conseguir levantar 130 quilos ali no terra, vamos dar um exemplo. Aham. Mas o cara também não vai, o cara que faz 130 no terra, ele não vai conseguir andar os 5K que ele faz em 2.1 cada km. Não fala. Entendeu? De jeito nenhum. Mas nunca. É mais fácil o ciclista levantar os 130 Exato. no terra. Eu ia falar, entendeu? Então, assim, não há parâmetro de comparação. Há estruturas e modelos diferentes. Aham. E aí é que entra o profissional. Entra tanto o profissional nutricionista, quanto o educador físico, fisioterapeuta. E a galera quer muito comparar, Não, né, não cara? pode, não existe. Isso não existe. E até esses dias eu tava na academia e uma moça que eu conheço brincando, né? Ela veio, tipo assim, zoando. Ih, tá levantando pouco peso. Eu olhei assim pra ela. Eu falei, ai meu Deus do céu. Se ela visse quanta série eu já fiz hoje. Você tá entendendo? Exatamente. Né? E é isso, Léo. Não pode haver comparação onde não há comparação. Não tem comparação. Não tem. Não É tem. muito, é impossível você querer comparar isso. Não É dá. injusto, entendeu? Não, É injusto. E ainda mais quando a gente. Isso a gente tá falando de homens. Se comparar Exato. homens com mulheres, a diferença, então. É mais gritante ainda. É pior ainda a Com diferença. certeza. Não, isso é um fato. Esses tempos, até mandar um abraço pra minha amiga Nayara, que é personal, ela. Nós fomos treinar, ela falou assim: pode treinar, pode falar o grupamento muscular que você quiser treinar, que a gente vai treinar hoje. E eu vou fazer o seu treino. Eu falei, vambora, vamos treinar costas. Eu começo aquecendo na barra. Ah, eu não faço barra. Então, tipo, não dá. É um negócio que é muito individual. Voltamos ao individual, exatamente. Então, tipo, quem procura um profissional da área da saúde, né? Um bom profissional, ele vai ter essa atenção individual, esse olhar específico para sua demanda, para sua necessidade, para o seu objetivo. Perfeito. Porque as pessoas têm objetivos diferentes. Tem gente que só quer emagrecer, tem gente que quer perder um pouquinho de gordura e ganhar mais massa muscular. Tem gente que já tá tão magrinho que fala, não, só quero ganhar um pouquinho de peso massa. ali, uma massa, legal. E então essas demandas aí são bem específicas e não tem receita de bolo, né, De Zé? forma nenhuma, pelo contrário. Não tem receita de bolo. Pegar, meu amigo tem mais ou menos o mesmo corpo que eu, a gente tem a mesma idade, que eu vou comer o que ele come e vai funcionar pra mim, porque funcionou pra ele. Não vai. O erro maior de tudo, Léo, é exatamente isso. Comparar a questão alimentar, comparar peso, comparar estrutura. Não existe parâmetro de comparação. Porque o que é fundamental, que as questões fisiológicas que a gente tem, isso é difícil de a gente comparar. Nenhum indivíduo é igual ao outro, tá? A gente, de maneira bem ampla, os estudos, né, da saúde em geral, ele tem os padrões, né? Então a gente estuda anatomia, por exemplo. A gente estuda a anatomia do ser humano em si, ela é a mesma, caso aquele indivíduo não tenha nenhum tipo de patologia, nada do tipo. Mas assim, quando a gente replica isso em algum determinado tipo de caso, é muito difícil a gente conseguir padronizar. Existem muitas variáveis envolvidas. 1 milhão de variáveis, entendeu? E saber caracterizar também, às vezes assim, você pode performar em todos os esportes, tá? Então você pode performar em todos. Só que você vai ter uma aptidão maior sempre a determinado tipo de coisa. Sim. Basta você identificar. Às vezes não é aquilo que você deseja ou almeja, mas você não pode descartar que é o que você é melhor. Entendeu? Com certeza. É uma aptidão nata, né? Independente. Tipo assim, tá? É seu aquilo ali. É fácil pra você aquilo. Enquanto muitas outras pessoas se esforçam bastante, você faz com mais naturalidade, com mais facilidade. Exatamente. É o caso aí que a gente vê de atletas muito acima da média. Exato, padrão genético, total. Pra gente citar aí, o Usain Bolt. Ele tem uma facilidade natural para correr. Com certeza. Ele não corria e começou correndo, batendo todos os caras que já treinavam corrida. Exatamente. E aí você entra num caso muito específico, que a partir do momento que ele começou a se dedicar, ele se tornou o melhor. O melhor. Entendeu? O melhor. O Phelps, por exemplo. Michael Phelps. Entendeu? Monstros. São aptidões que nascem com a pessoa, né? E aí, às vezes, ela nem pratica, mas ela já é melhor do que quem pratica. Com certeza. Então, assim,
Não existe querer fazer a dieta do primo, a dieta do vizinho, o treino do amigo, Exato, porque não vai funcionar. exato. Pode ser que traga algumas melhorias, vai trazer, não é isso que a gente está falando, que não vai trazer. Isso mesmo. Vai trazer porque a partir do momento que você sai de 1.0 e começa a fazer alguma Já tem coisa, uma diferença já. já vai dar diferença. Certeza. Só que não o resultado do cara. Não faça igual achando que você vai ficar igual. Não vai ficar. Perfeito, não é tão exponencial quanto, né? O que também a gente tem que preconizar aqui também é a questão que você pode fazer o que você quiser. Sim. Você sempre vai. Se você se esforçar, se você fizer tudo aquilo que tá em volta para você ter uma performance boa, você vai alcançar. O que a gente quer dizer é que, às vezes, aquela pessoa que tem uma aptidão, tem uma genética para aquilo, pode performar mais do que você fazendo o mínimo que você faria. Entendeu? Sim. Mas você pode fazer o que você quiser. Se você acha que você quer natação, mas você entende que você é um cara que tem uma massa muscular mais avantajada, você consegue ganhar mais massa, mas você quer ser um nadador, por exemplo, pô, pode ser. Você quer ser um ciclista, se você quer ser um corredor, se você quer ser um maratonista, seja o que você quiser. Se você treinar, tudo vai dar certo. Só que você tem que ter a percepção daquilo que você tem maior aptidão, maior facilidade. Eu conversei com um colega esses tempos atrás e ele sempre achou muito, assim, muito... meio que charmoso, um glamour no atletismo, né? E aí ele começou a ver que modalidades ele poderia praticar que ele conseguiria se destacar. Com certeza, certo. Que, tipo assim, não fosse tão competitiva. Por exemplo, se você pegar aquele corrida com barreira, né? Tá, tem os 100 metros rasos, Isso, corrida com barreira e tal. É um negócio extremamente difícil. Pelo amor de Deus. Extremamente difícil. E requer também da pessoa uma flexibilidade que não é todo mundo que tem, velocidade, potência, uma série de características extremamente que podem ser desenvolvidas, como você falou. Você pode fazer o que você quiser, mas que requer um trabalho muito mais complexo. Afinco, tem que ser muito mais. Agora, ele optou pelo... aquele arremesso do martelo. Tá, legal. E é bem interessante aquilo, porque poucas pessoas praticam, envolve muita força, tem muita técnica, só que se tem poucas pessoas que praticam, a chance de você se dedicando, se destacar é muito maior. Perfeito, perfeito. E aí ele conseguiu competir mundialmente numa modalidade e tipo assim, ele se encontrou naquilo. Entendi, perfeito. Ele falou assim, não, eu queria fazer um negócio competitivo, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao atletismo. Legal. Tá ali naquele ambiente era o que eu gostava. E ele é professor de educação física. Independente do esporte que ele fosse praticar de maneira olímpica ali. Por isso que ele escolheu o martelo ali, por exemplo, né? E aí ele falou, pô, isso aqui, vamos ver. Foi lá, pá, testou. Achou. Tá ok. Aí quando perseverou, falou, não, acho que eu me achei, eu gosto mesmo. E foi embora. Legal. Muito bom. Então, tipo assim, nós temos que encontrar, né, o que... Mas te favorece. O que te, assim, o que te faz bem, né, e o que você se adapta. Com certeza. Às vezes não adianta, que nem eu vim aqui, eu conversei com a Monique, que é triatleta, fofíssima, ela falou, Léo, eu comecei a pedalar depois de velha, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu falei, nossa, Monique, mas é tão fácil, porque vê o vídeo do cara assim, vê o vídeo do cara tal, e se aprende a fazer as coisas. E ela, Léo, não sei como vocês conseguem fazer isso, porque ela tenta fazer os três, sabe? Entendi. Ela não se especializou em ciclismo, ela faz os três. Faz os três, E eu, que pedalei por muito tempo, eu me especializei, lógico, nadar eu sou um zero à esquerda perto dela. Mas eu me especializei no ciclismo. Então, tipo, eu tenho as manhas de numa bike de speed, que é aquelas pneu claro. fininho, ficar parado em cima da bike, sem pôr o pé no chão. Clipado ali, eu fico em cima da bike. Ela falou, Léo, como que você faz isso? Eu falei, é fácil. Você pega, a hora que você vê que a bike vai dar uma pendida, né? Uma tombadinha, você dá um jumpzinho. Aí você fica meio que pulando, pingando, basicamente. pulando no lugar. E aí você não precisa desclipar, você não precisa pôr o pé no chão. Exatamente. Ela acha, no primeiro pulo eu vou pro chão. Então, tipo, é um negócio que assim, você
Se você for generalista demais, é ok, porque vai te trazer um conjunto Bem mais amplo, é, né? bem mais amplo, um repertório bem maior de habilidades. Com certeza. Mas se você for mais específico numa modalidade, você vai ter características mais, vamos dizer assim, acertos mais finos, né? Que nem outro exemplo aqui, para a gente continuar falando de esporte. A questão da luta. O cara que luta MMA, ele sabe de tudo um pouco. O cara que luta boxe, É o boxe. se você for pôr Jogar o ele no cara. chão ali, acabou. Acabou. Se você pôr o cara do MMA pra lutar boxe, o do boxe vai engolir ele. Com Se certeza. você pôr o cara do MMA pra. Depende das regras que tá ali prevalecendo. Não, é. Então, Se pôr na regra do boxe, com um cara de MMA, o boxe vai performar melhor. vai engolir Com ele. certeza, E não se tem jeito. fizer o contrário, o do MMA vai engolir o do cara do certeza. boxe. Então, tipo assim, o que você quer? Você quer ser um especialista extremo? É isso. Agora, tem cara que não, fala, não, eu quero, durante a semana eu não tenho tempo para pedalar, eu vou correr no parque. Beleza. Durante a semana eu vou lá, faço minha corridinha de 1 hora, de sábado e domingo eu tenho tempo, eu vou pedalar 3, 4 horinhas, vou em Acabou. Bueno, Isso. vou, enfim, Faço uma trilha ali, uma trilha X. numa cachoeira, enfim. Beleza. O cara tem mais 3, 4 horas. Então ele não é especialista em corrida, ele não é especialista. Ele é um atleta amador e ele Gosta de... ele traz os benefícios dos dois. E aí o profissional entender essas demandas que são, digamos assim, sazonais na semana, que variam na semana. É bom ter aqui a gente já falou com o Zé e o Zé Ricardo e o Alexandre da equipe multi, né? A gente ter Certeza. integrado aí, se comunicando, um médico, um nutricionista, um educador físico, às vezes, por que não? Um fisioterapeuta, quando Com a pessoa já certeza, tem uma claro. lesão, né? Importante também. E a gente, para não sair muito da hipertrofia, preservar, né? Porque às vezes a pessoa se empolga demais na prática física, né? E não cuida tanto da alimentação e acaba definhando. Tem muita gente que eleva muito gasto e isso gera até algumas adaptações, que é bem Sim, provável, claro. de reduzir a fome. E aí a pessoa fica cada vez mais magra, pode levar, por exemplo, um overtraining, né? Com certeza. E então, para quem não sabe, o overtraining é um excesso de treinamento que gera inflamações, problemas crônicos pelo corpo. Então, excesso de treinamento somado a uma alimentação insuficiente vão trazer prejuízos tão grandes ou talvez até maiores do que um sedentarismo extremo. Então, a gente tem que dosar tudo, né? Essa comunicação com o profissional da saúde, com o nutricionista, com o educador físico, com o médico, ela é importante e integrar isso no multi é o mais legal, Com né? certeza. E Mas sem dúvida nenhuma, assim, o acompanhamento nutricional de um educador físico, não importa, ele tem que ser preciso por quê? Porque a gente está dialogando aqui de diversas modalidades, tá? E cada modalidade tem uma abordagem diferente, tá? Para a gente não fugir um tanto aí da hipertrofia em específico, a gente tem que caracterizar a hipertrofia não só no contexto alimentar e do treino, mas num amplo aspecto, tá? Como o indivíduo está se relacionando com a questão alimentar e como ele está treinando, como você mesmo falou, se ele ultrapassa ali os níveis pontuais de que ele precisa num treino, provavelmente ele vai ter mais acometimento do que benefício. Tá? Então isso a gente tem, e isso acontece na alimentação também. Se ele exceder ou não comeu bastante, também vai ter prejuízos. tem que ficar naquele meio ali. Tem que ser o necessário, entendeu? Então a melhor função, sem dúvida nenhuma, é a procura dos profissionais multi, tá? Então um profissional educador físico para te direcionar no seu treino. Um nutricionista para ele prescrever de acordo com aquilo que realmente você precisa, em conjunto com o personal, em conjunto com o profissional educador. Então a gente sabe que o treino dele é X nos determinados tipos de dia, a gente sabe mais ou menos a demanda energética de cada treino e tudo mais, a gente vai balizar a dieta e o planejamento alimentar diante aquilo que a gente entende. Então essa correlação e relação que existe com os outros profissionais, ela tem que estar presente.
Isso indifere se o atleta é um atleta profissional ou um amador. Sim. O que a gente busca aqui é a performance na sua devida escala, Sim. tá? Então, um profissional com certeza maior. Com as suas e ressalvas aí. Com as suas ressalvas, exatamente, com várias ressalvas, não é só pequenas ressalvas, várias ressalvas, porque a gente entende que um profissional, um atleta amador, ele tem a sua vida fora daquilo, né? Então ele tem um serviço, ele tem o estudo e tudo mais, e um atleta profissional, ele tem uma dedicação um pouco maior em questão a isso, tá? Eu vi até esses dias falando no YouTube, acho que foi no... Não sei se foi no vídeo do Renato Cariani, não lembro de quem que foi. Acho que foi daquele Renan do Forfeit, se eu não me Forfeit, engano. tá, sim. Ele falando, né? Se você pensa que o cara é atleta, ele é saudável, ele não é saudável. Exato. Porque ser atleta que aqui Profissional mesmo, é levar o corpo ao limite, Extremo, né? exato. Ao extremo. E isso, Não é nada extremo saudável. nunca é saudável, tanto pro menos quanto pro mais. Exato. Então, extremo, ser atleta é levar o corpo ao extremo, é mostrar a capacidade humana. E mostrar ela no limite não é saudável em hipótese alguma. Não é saudável para articulação, não é saudável para o metabolismo, não é saudável, enfim. Pode ser que traga algumas adaptações benéficas? Sim, mas... Sim. Mas se a gente vê estudos aí de atletas de alto rendimento, muitos deles morrem muito antes da média. Exatamente, da população. Com certeza. Né? É uma escolha, a gente tem que entender em parâmetros, né? Então, ele escolheu aquela vida justamente porque ele tem um ganha-pão dele, ele é o esporte dele. Além de ser o esporte só uma questão de hobby dele, é o que ele ganha a vida dele, é o que ele escolheu para praticar, tá? Isso é indiferente. Agora, para um atleta que é amador, um atleta aí nosso, igual nós, isso não vem como um peso tão grande. Então, a gente busca a saúde em primeiro lugar e a estética ela é consequência. Então, provavelmente, se você tem uma saúde adequada e dentro dos padrões daquilo que você precisa, a estética vai vir como consequência. A estética, ela deriva da saúde, né? Com certeza, total. No sentido de parecer saudável, né? Então, tipo... O que demonstra pra você, exato, visualmente, né? Primeiro, precisamos ser saudáveis, vamos dizer assim, metabolicamente, fisiologicamente, ou seja, por dentro. Exato. O corpo tá funcionando ok dentro do legal? Tá. Então... A partir daí vão repercutir, né? Melhoras estéticas que vão te trazer essa imagem de saudável, de estética, né? Exatamente. E aí você fica com uma pele melhor, um cabelo melhor, uma unha mais forte para as meninas. Né? Exato. Então, a estética ela deriva da saúde, né? Então aqui também cabe pra gente, se alguém profissional da área da estética quiser vir falar um pouquinho aqui, trazer um pouco sobre isso, tá? A gente tá de portas abertas, não é só para profissional da saúde, não é só para atleta. Para quem tem alguma coisa para agregar aí. Para quem vai agregar no sentido de trazer informação, de trazer, levantar reflexões e a saúde, né? Com essa questão da imagem, a gente percebe muitas pessoas preocupadas em excesso com a imagem, né? Com certeza. E aí a saúde fica em segundo plano, porque ela quer ser magra a qualquer custo, por exemplo. Exato. Né? O que a gente volta de novo a uma coisa que você iniciou desde o início falando, que é o excesso ou a falta de. Todos os extremos lhe causam algum problema, tá? Tudo que é de mais ou tudo que é de menos vai te causar um problema, tá? Sim. Então a gente pode ver, voltando à hipertrofia no modo geral ali, muita gente condena o uso dos carboidratos, por exemplo. Então, quando faz por conta própria. Sim. Então, vamos restringir ao máximo o carboidrato para eu diminuir meu peso, tal. Aumentar a proteína lá no talo e a gordura, vamos balizar bem pouco, não sei. Beleza. A maioria, você pode perceber, Léo, não sei como é que é a sua percepção em questão a isso. Não, mas é exatamente mas todo mundo pensa que a hipertrofia está diretamente ligado apenas às proteínas. Claro, a proteína tem o seu papel, a síntese proteica, uma série de coisas que a gente não vai desmiuçar aqui porque não vem ao caso nesse momento. Mas depois no futuro a gente pode. Mas acaba condenando algum outro macronutriente, que é o caso do carboidrato, por exemplo, que não tem a real necessidade disso. Não tem. Tá? Pelo contrário, se entendesse a importância do porquê pelo qual a administração do carboidrato sempre é a nossa maior, exatamente. Entendeu? Seria um por exemplo, diferente. galera, isso para quem não sabe, as células do cérebro, elas se alimentam essencialmente de glicose. E hemácias também. Exato. E
se a gente não tiver um consumo mínimo de carboidrato, a gente está forçando uma conversão de outras moléculas em glicose, sendo que o carboidrato A principal via metabólica, né? essencialmente a glicose, né? É só arranjada em conformações geométricas diferentes, em Exato. moléculas diferentes. Então, seja o amido, a dextrose, de Não que importa. origem for. ah, a glicose está nessas moléculas e ela é o alimento para determinados grupos de células único, restrito, estritamente assim, específico para essa célula. Então, se a gente pensar, pô, o cérebro nosso, ele consome em média de 200 a 300 gramas de glicose por dia, de carboidrato por dia. Como que a gente vai fazer uma dieta Restritiva em questão de zero carboidrato, carb? é. Não Exatamente. tem necessidade. E outra, se a gente fala em emagrecimento, ok, existem dietas low carb, existem dietas é, Mediterrânea, qualquer. vários É, tipos de dieta. Low fat, que eu queria lembrar, que são as baixas em gorduras, e não tem a necessidade de levarmos tanto ao extremo de zerar carboidratos, por exemplo. Por quê? Se o indivíduo treina, por exemplo, o carboidrato ele é responsável por aumento de performance. Então, você dando o carboidrato na hora certa do dia, você repercute um aumento de performance no treinamento. Então, isso te faz treinar melhor. Esse treino melhor vai trazer, vamos dizer, melhoras em hipertrofia, em sensibilidade à insulina. Então, para quem tem diabetes, o carboidrato administrado na forma correta, associado ao exercício físico, vai te trazer melhorias. com certeza. Então, perceba que existe todo um contexto que o nutricionista, né, quando estuda, né? Exato, não, Quando estuda, ele sabe como manipular essas circunstâncias, essas Exato. variáveis dentro dessas circunstâncias. Então, é bem legal para quem não é nutricionista, mas É um entusiasta. entusiasta, procura estudar um pouquinho mais. Eu tô trazendo aqui no canal umas playlists que vão completando Isso, essas perfeito. lacunas, esses Essas arestas que fica conceitos, solta aí, esses né? conceitos que a gente vem e aborda aqui num papo Isso. esse com o Zé, que não é todo mundo que consegue pescar. Então a gente trazer que não é tal nutriente que faz só isso, Exato, não é exato. tão simples Ele não assim. tem só apenas uma função ali determinada para Ele ele. não É. é tão simples assim quanto parece. Ok, existe aquela função, Específica, né? A primordial ali, né? pode existir, mas se manipulado, a gente pode produzir outras coisas. Então, o conhecimento do profissional ele vai muito mais profundo do que você imagina. Então, tipo, a gente tá falando aqui num conhecimento do nível, a gente tá na beira de um lago, tá? Mas a Sal. superfície do lago a gente consegue ver que tem um barco, que tem uma planta, que tem um pato que mergulhou. Você consegue ver a superfície, mas o que tem para baixo, só o profissional vai ver. Exato. Então, toda essa análise do que tem embaixo do lago, do que tá rolando ali por trás, não dá para trazer até numa consulta, né? A gente não consegue abordar numa consulta e explicar tudo o que a gente está pensando, porque a pessoa não consegue acompanhar. Então, se eu tivesse numa consulta com um fisioterapeuta, com um educador físico, e eu quiser trazer para ele no contexto o que eu estou manipulando ali, Exato, minha exato. intenção, ele vai conseguir acompanhar. Mas para uma pessoa leiga, um entusiasta, já foge, porque o conhecimento da área da saúde é limitado e aí a gente não consegue, no Não, máximo mergulha a cabeça, mas não exato. consegue ir no fundo do lago. Então existem muitas variáveis, como tempo, como sono, como estresse, como. N motivos aí. É, que cabe São tudo a determinados. gente fazer uma interpretação desse cenário
para manipular essas variáveis aí conforme a gente imagina que vai repercutir. E a gente imagina ainda, né? Exato, não, porque existe, tem os seus. A questão, vamos fazer de maneira bem ampla, né? O profissional ele entra basicamente justamente para tentar elaborar o melhor planejamento para você. Que nem eu falei dos carboidratos. De maneira bem simplificada, para todo mundo entender que o carboidrato não é o vilão, a principal via de escolha do nosso organismo vai ser o carboidrato. Independente de qual seja o órgão ou tecido, ele vai escolher o carboidrato como uma primeira opção, tá? E contextos de hipertrofia, para a gente voltar a esse contexto de hipertrofia também. O carboidrato é importante justamente pelo que você disse. Se você tem um déficit de carboidrato, provavelmente no seu treino você não vai ter uma performance tão boa. Consequentemente, você não consegue atingir aquilo que você almejava atingir durante seu treino. Então não adianta nada você se privar tanto assim, se você chega no treino e você não consegue performar da maneira que você queria. O profissional nutricionista, ele planejou aquilo para você justamente pensando que o seu treino seria de médio a um adequado. Só que se você vai lá e treina o que comumente todo mundo fala fofo, Treino ali, fofo. provavelmente o nutricionista superestimou aquilo, para você ver como a nossa profissão é um pouco complicada, porque ela depende de muitos fatores e depende também da sinceridade de quem está sentado na nossa frente. Tá? Porque a interpretação nossa em questão baseada no ego, ela é um pouquinho complicada. Às vezes você pensa que você está fazendo o seu máximo, que você está fazendo o mais certo, só que isso é uma percepção sua e você sempre vai se defender. Independente de qualquer Não, eu treino circunstância. forte, eu treino Exato. bem. Entendeu? Mas o que será que é forte? Qual que é o limiar de determinar o que é forte e o que é fraco? Aham. Entendeu? Então, o profissional, quando você senta lá e eu te faço toda aquela anamnese, pra gente, principalmente, não só ver padrões alimentares, mas em questões sociais, econômicos, de tempo, de vida, de como é que é tudo no geral, você pode e tem o direito de mentir ali pra mim. Entendeu? Só que quem vai estar se prejudicando nisso, infelizmente, é o profissional que vai estar. Sim. Às vezes, é até meio injusto da parte. Isso eu tô falando em todos os profissionais. O profissional vai lá, um educador físico, ele monta um treino da hora pra você, te passa o treino, às vezes ele te acompanha como personal, tudo. Se você não efetuar o treino, você não vai ter a qualidade. O personal é mais específico. O personal ele tá te acompanhando, Léo. Então, se você tá fazendo errado, eu falo, Léo, pelo amor de Deus, rapaz, ô louco, olha aí, eu pedi pra você fazer 12, aí você tá fazendo 8, tá fazendo cara feia aqui pra mim, e aí, o que você quer? Ele te acompanha. Agora você, Léo, não tem como você ir lá todo dia nos seus pacientes, bater Sentar do palma, lado. amigão. Hoje é a hora de você... almoçar? vamos Deixa eu ver almoçar aqui, aqui. deixa eu ver o que você tá colocando. Você tá colocando certo. Ô, seu horário, seu lanche, aí você liga pra ele. Ô, Léo, ó, seu lanche, viu? Não esquece. Você tem que comer o lanche da tarde aqui. Ô, Léo, seu pós-treino. Não vai esquecer. Não tem Entendeu? Não como. tem como você acompanhar. Então a gente necessita não só apenas do nosso conhecimento em planejar, como tudo você falou. Pô, então vamos planejar as questões dos carboidratos. Quais são os melhores carboidratos pra gente utilizar? Quais são as ramificações dos carboidratos que a gente pode introduzir em determinado tipo de tempo? Naquele momento, se o paciente tem um acometimento físico, se ele tem alguma patologia, se ele é intolerante a alguma coisa, se ele é alérgico a alguma coisa, como a gente pode introduzir de maneira ampla? Só que nada disso vai produzir resultado se o final, que é o paciente, Não fizer aquilo que está prescrito, entendeu? E aí entra um negócio que eu tô tendo aula até com o professor Darhan Cunha, um Sim, cara sim. fenomenal, assim, fantástico, pós-doutor Sim, 2 sim, eu vezes, conheço, sim. fora de base o cara. E ele tava falando pra turma, né, ele falando, galera, não se culpem se o seu paciente não segue o que você tá falando. Você tem que ter essa dinâmica, viu? Isso ele falando para os alunos de nutrição, né? E para os treinadores. Ele falando, galera, se você prescreveu um treino ou uma dieta e o cara foi lá e fez o treino fofo ou fez a dieta Qualquer meia jeito boca, ali. a culpa não é sua. Você fez seu papel bem feito, você orientou direito, ok. Exato. Né? Quem tá, infelizmente, jogando o dinheiro dela fora da consulta, do atendimento, é o paciente. Então, sinto muito. Mas, né, eu acho que a maior parte das pessoas que levam a sério o que fazem, né, principalmente profissionais da área da saúde, vão tentar sempre acertar. Com certeza. Lógico que, né, existem coisas que nem a gente já levantou aqui. É um pouquinho de arroz, mas pouquinho é quanto? Né? Exato, isso, Então, exatamente. aí são ajustes mais finos,
que com o tempo, né, que não vai ser na primeira consulta, Não tem como. não vai ser, mas com o tempo, com o passar de meses aí, o nutricionista vai acertar, né? Então, essa confiança no nutricionista, no profissional, ela requer tempo. Tempo, com certeza. Não se acerta a dieta no primeiro cardápio, no primeiro plano alimentar. Não vai ser na primeira consulta. Ok, você vai sair da primeira consulta com um plano alimentar? Ótimo. É um norte. Mas não vai ser essa dieta que você vai fazer 6 meses e vai te deixar do jeito que você quer. Até porque existem, no momento que você entrou na primeira consulta e no progresso que você existe do tempo, você já mudou muita coisa. Parece que não, mas você já mudou Com muita certeza. coisa, entendeu? Então Com aquilo que certeza. antes era prescrito pra você, hoje em dia já ou excedeu ou não é o bastante. Sim, Entendeu? Então sim. tudo isso deve ser acompanhado. Exatamente. Mas Tem que o ser que é adaptado. principal, Léo, sem dúvida nenhuma, é essa relação que existe entre o profissional e o paciente. O paciente, você tem que deixar ele o mais, vamos dizer assim, aberto o possível para ele poder realmente falar a verdade para verdade. você, entendeu? Sim. A verdade. É o mais importante. Eu gosto disso, de tipo assim, falar, ó, entrou na sala aqui, aqui você não precisa ter vergonha de falar Até nada. porque eu não vou te julgar por nada. Não. Entendeu? Eu Pelo eu contrário. quero acertar meu trampo. Exato, É exatamente. isso, eu quero fazer o meu serviço da melhor forma possível. Senta aí. Você toma anabolizante? Toma. não. Beleza. O que você toma? Esse, aquilo outro. Quantas doses? 3 vezes por semana. Exato. E X miligrama. Beleza. Quantas vezes você treina? Pá. E vai fazer toda a série de perguntas que são necessárias para entender a dinâmica do dia a dia daquela pessoa e fazer alguma coisa adaptada que Acabou. funciona, né? O mais perto do ideal, Exato. né? Que a gente exato. consegue imaginar, que a gente vislumbra na visão de um profissional de nutrição. Então, a função do nutricionista é essa. Pra gente não se estender mais, que a gente já tá com 1h10, Já tá. de 1h11, eu vou falar dos nossos parceiros aqui. Pô. E aí a gente vai ter que voltar outro dia pra falar de outras coisas, mano. Mas aqui, ó, da minha amiga Dani e do meu grande amigo Ricardo da Postura Arte. E são excelentes pessoas, excelentes profissionais. O Ricardo como treinador, a Dani como fisioterapeuta, dá aula de pilates também, já me ajudou com algumas dorezinhas. Precisando aí. Ela é espetacular. Gastro do meu amigo Alessio, que faz um buffet de festa, e ele também tem uma empresa de consultoria no ramo de restaurantes, né? Então ele, chefe de cozinha, ele avalia restaurantes, empratação e preparação de alimentos, ele é fera. Bacana. Dose On, da minha amiga Jaque, do meu amigo Caio, uma loja de suplementos online. Eles são daqui de Araraquara, então eles entregam super rápido. Não tem loja física, é só online. Entra no site, tem cupom de desconto do canal, cupom ResveraCast. Você joga os itens lá na sacola, coloca o cupom, você vai ganhar um descontinho nosso. E do meu amigo Comboio Burger House, você vai comer o melhor hambúrguer artesanal de Araraquara e região, do meu irmão Paulinho Comboio, que é sensacional, véio. Ele é... Não, já comi, excelente, excelente mesmo, verdade. Muito bom, muito cara. bom, cara, muito bom. E eu acho que é isso. Zé Augusto, obrigado, cara. Cara, eu que agradeço, valeu mesmo, Obrigadão, irmão. Pô, foi um prazer, demais. cara, aprendi bastante também. E a gente trocar essa ideia e trazer essas informações pra galera, eu acho que ajuda bastante. Não, sem dúvida nenhuma. E a última ressalva que a gente deixa, pessoal, é que parece que é uma coisa trivial, mas se você tem um objetivo na sua vida, procura um profissional. Seja ele qual for. Um profissional, principalmente da saúde. Geralmente, quando a gente quer mudar, é um profissional da saúde. Procura um profissional, procura, ele vai te dar o direcionamento. Às vezes parece que é um gasto ali, né, em primeiro momento, mas é um investimento da realidade, entendeu? Você vai remar com a maré, né? Com certeza. Remar com a maré. E outra, você tende a colher os benefícios muito mais rápido do que você sozinho. Na vida ninguém faz nada sozinho, Não já começa faz, daí. não Você faz. entendeu? Já começa desse ponto. Quem quiser te achar, Claro, se vamos lá. puder até deixar também depois Opa. aí na descrição ali, mas
no Instagram, ali vai ter todos os meus contatos pessoais também, da parte mesmo da nutrição. Quem quiser entrar em contato, pode enviar mensagem para mim, é Nutri José Augusto. Depois eu vou deixar lá tudo certinho para você, se deixar na descrição. Eu coloco na descrição, Fazendo pode favor, deixar. pode procurar lá. E eu tô aberto aí, o que for possível para poder ajudar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, independente se tá relacionado a ter uma consulta comigo ou não. Quando você me faz uma pergunta, abre uma possibilidade de eu aprender também. Com certeza. Então, com quanto certeza. mais perguntas tiver, quanto mais atributos tiver de questões que eu posso levantar, eu tô à total disposição aí para poder ajudar todo mundo. Ah, fechou. Fechou? Então, essa é a ideia do canal. O José Augusto tem o espírito do canal, é ajudar as pessoas, Exatamente. trazer conhecimento, né? E parar com aquela coisa besta, né? Que hoje tem muito de demonizar tal nutriente. Exato. Hoje a gente falou em específico do carboidrato, né? Não é bem assim, gente. Quem estuda na área sabe Da importância do valor, né? o que tem de variável envolvida. Então, procure um profissional dedicado, né? E aí você vai ter um resultado mais satisfatório. Gente, obrigado demais. Obrigado, Falou. Leozeira. Obrigado.